turminha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com o Bruno Braga como intérprete. Então vamos estudar um pouquinho mais de matemática. Hoje nós vamos estudar sobre múltiplos e divisores, dando sequência na nossa aula da semana passada, que era só sobre múltiplos. Então nós vamos falar mais dos divisores aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha aqui. Imagina que você conhece a cidade de Nova Serrana. Então, vamos conhecer a cidade de Nova Serrana. Vamos mexer nesse estado de Minas Gerais. Bora conhecer Nova Serrana em uma escola de lá, né? Que aí você vai ver lá a escola. Olha, chegando lá, você conhece a Letícia Evelyn. A Letícia Evelyn, ela é muito legal, né? Que, por sinal, estuda matemática com quem? Com a professora Gislane. Na escola estadual Padre Lauro. Olha a escola aí, né? Muito bonita. Então, bora entrar na escola, né? E conhecer um pouquinho mais da escola. Gislane é super criativa na hora de dar aula. Então, Gislane escreve a seguinte situação no quadro. Situação, problema, no quadro. Então, a mãe de Letícia fez 12 brigadeiros para vender. Letícia ficou responsável por embalar esses brigadeiros em caixas criativas. Então, o que Giovana tem que fazer? Criar caixas diferenciadas de forma que vem embalar esses brigadeiros, né? Então, ela quer criar caixas de forma que todas as embalagens tenham a mesma quantidade de doces. Então, como são 12 brigadeiros, ela vai distribuir esses bombons em caixas. E aí ela pôs a pensar, ela pôs exatamente a imaginar como é que seria essas caixas. Então vamos lá. Letícia pensou assim: se eu tenho 12 dividido por 1, então será uma caixa com 12 brigadeiros. Então eu trouxe para você entender um pouquinho mais. Ai, meus ossinhos estão caindo, socorro! Vocês deviam me ajudar, né? Quando eu estou na sala de aula, vocês me ajudam, né? Agora aqui eu estou sozinha. Então, olha aqui. Ela trouxe os brigadeiros, né? E vamos ajudar a Giovana. Ela pensou, exatamente, eu tenho 12, eu posso fazer caixinhas, né? Caixinhas de 12 brigadeiros juntos. Então, uma caixinha só, ó. Ela colocou 12 brigadeiros. Doze brigadeiros. Então, ela pensou na caixinha de 12 brigadeiros. Presta atenção, porque a gente vai fazer vários tipos de caixinha, que é uma coisa diferente do outro. Quando você tem 12 brigadeiros e coloca dentro de uma caixinha, se for vender, se for fazer entrega, a pessoa tem que comprar os 12 juntos, porque são caixinhas com todos os 12 juntos. Então, é um kit de 12, tá? Não pode abrir caixinha, não. A gente não vai no supermercado e abre caixinha de bombom, não. Tá tudo fechado, você leva tudo junto. Então, é uma caixinha de 12. Mas ela também pensou em caixinhas de 12 dividido por 2. Ela pensou em colocar fileiras, né? Duas caixinhas separadas de 6. Então, ela pensou em duas fileiras de 12 dividido por 2, 6. Então, seriam duas caixinhas com 6 brigadeiros dentro. Então, são 12, mas só que tem que eu vou fazer de 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são duas caixinhas
de 6. Então, a pessoa pode comprar uma caixinha ou outra. São kits separados. São 2 caixinhas, né? São 12 bombons, porém, pode até ser que a pessoa que comprou, ela pode dar de forma separada esses brigadeiros. Mas também pensou, a Giovana pensou na ideia de fazer 3 caixinhas. Então, ela fez 12 dividido por 3, deu 4. Então, nós temos 4 brigadeiros em cada caixinha. Então, vamos organizar os 4 brigadeiros nas caixinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 3 caixinhas com 4 bombons dentro. Então, eu tenho uma caixinha, 2 caixinhas, 3 caixinhas. Eu não trouxe caixinha que seria difícil para vocês enxergarem, né? Então, ela tem 3 caixinhas com 4 bombons dentro. 4 brigadeiros dentro. Mas ela também pensou em fazer 4 caixinhas. 4 caixinhas, então seria 12 dividido por 4 dá 3. Então, significa que seriam 4 caixinhas com 3 bombons dentro. Então, vamos lá, colocar as 4 caixinhas com os 3 bombons dentro. Então, uma caixinha, 2 caixinhas, 3 caixinhas, 4 caixinhas com 3 bombons dentro. Aí, a pessoa, quando ela compra o kit assim, ela pode dividir, né, essas caixinhas e dar para outras pessoas quando ela quiser dar o kit, né? Mas aí, ela pensou também que ela podia fazer de forma diferente. Ela podia montar as caixinhas, 6 caixinhas, que seria 12 dividido por 6, vai dar 2 brigadeiros em cada caixinha, certo? Então, vamos colocar os 2 brigadeiros em cada caixinha. Então, vai ser, se eu ponho aqui, ó, tem uma caixinha, 2 caixinhas, 3 caixinhas, 4 caixinhas, 5 caixinhas, 6 caixinhas. Porque aí a pessoa que pode comprar, né, ela estava tudo pensando assim, ó. Ah, não, a pessoa que eu tenho que entregar a encomenda, eu posso colocar, porque ela pode dar para várias pessoas. Ela pode dar caixinhas separadas de 2 a 2. Ela pode até dar para 6 pessoas, né, os brigadeiros. Mas, ela também pensou, falou assim, ah, mas o ideal mesmo, eu acho que vai ser fazer 12 caixinhas, ou seja, 12 dividido por 12 dá 1 brigadeiro em cada caixinha, certo? Então, só para ficar bem espalhadinho, porque são caixinhas separadas, né? Então, vamos... caiu. Daqui a pouquinho eu pego. Vou só espalhar o nosso brigadeiro aqui para você entender que são as caixinhas separadas. Elas não estão unidas. São caixinhas separadas. Então, quando eu falo aqui, ó, fica parecendo que é 12 e volta naquele princípio, né? Que são tudo igual, tudo igualzinho. Não, são caixinhas separadas. Ela pode dar separado os bombons. A pessoa que comprar, ela pode dar separado o bombom, tá bom? Então, de que nós estamos falando? Quando a Letícia pensa a respeito dessas caixinhas, ela está trabalhando com uma coisa da matemática que a gente está falando. Ela está falando dos divisores. Então, a Gislaine, professora da Letícia, escreveu no quadro sobre os divisores de números naturais. Ela falou, divisores de um número natural é o quê? O divisor de um número natural é um número, é divisor de outro quando a divisão é exata, certo? Ou seja, o resto da divisão é 0. Então, quem são? Vou dar um exemplo igualzinho a gente estava falando dos bombons. Quem são os divisores de 12? Aí você tem que pensar assim, divisores de 12.
12 dividido por 1. Então, 12 dá para dividir por 1, que dá 12. Divisores, outro divisor de 12. 12 dá para dividir por 2, que a resposta é 6. Divisores de 12, outro divisor de 12. 12 dá para dividir exato por 3, que dá 4. A dica que eu dou para você encontrar os divisores, você vai fazendo o casadinho dos números. Você começa assim, ó, divisores de 12. Então, divisores de 12, 12 dividido por 1 dá 12. Então, você coloca na resposta o 1 e o 12. Aí você tenta 12 dividido por 2, tem que ser na ordem, tá? 12 dividido por 2. Então, 12 dividido por 2 dá 6. Então, eu coloquei os 2, porque os 2 são divisores de 12. E 12 dividido por 3, a resposta é 4. Então, esses números aqui, ó, são todos os números que dá para dividir 12. Isso que são divisores. Divisores é exatamente todos os números que dá para dividir aquele número que a gente está conversando sobre ele, certo? Então, Gislane pediu para a Letícia organizar os dados encontrados, né? Os dados encontrados dos doces. Então, ela organizou na tabela. Ela colocou o número da caixinha, certo? Então, se tem uma caixinha, vai ser 12 brigadeiros. Se tem 2 caixinhas, eu vou ter 6 brigadeiros em cada caixinha. Se eu tenho 3 caixinhas, eu vou ter 4 brigadeiros, né, nessa caixinha. Se eu tenho 4 caixinhas, eu vou ter 3 brigadeiros em cada caixinha. Se eu tenho 6 caixinhas, 2 brigadeiros. Se eu tenho 12 caixinhas, vai dar 1 brigadeiro em cada caixinha. É para isso que a gente usa os divisores na vida prática. É para encontrar a melhor situação no dia a dia. Outro legal, né, que a gente faz é nas organizações. Quando um médico receita remédio, por exemplo, para você tomar de 4 em 4 horas, qual que seria a melhor hora para se tomar? Então, você vai procurar 24 horas, que é o dia, e procurar saber qual que é a melhor hora para tomar aquele remédio. Nunca é bom você começar a tomar um remédio por horário qualquer. Por quê? Porque senão, o que acontece? Você vai tomar muito remédio de madrugada, vai ter que acordar de madrugada para tomar o remédio. Por isso que é bom você primeiro analisar quais são os divisores, né? Por aquela quantidade de horas que você quer, para você encontrar a melhor forma. Do que eu estou falando? Se o médico fala assim, você tem que tomar um remédio de 8 em 8 horas, certo? Então, os divisores, né? Do 8, você vai organizar de forma que você vai tomar o remédio de forma que você vai dormir tranquilo à noite. Então, você tem que verificar a melhor hora para você entender, né, do seu dia, o que é melhor para tomar aquele remédio. Então, Letícia concluiu que em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado múltiplos. Então, quando eu estou fazendo a multiplicação, o resultado encontrado é chamado de múltiplo. Você lembra da última aula? Que a gente multiplica por 0, 3, por exemplo, eu falo assim, múltiplos de 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4. O resultado dessa multiplicação é chamado de múltiplos. E o resultado da divisão é chamado de divisores, certo? Você, então, né? O número. Então, os números da tabela são chamados de fatores, tá bom?
Então, vamos lá, na tabela. Quando eu falo 2 vezes 1 é igual a 12, eu estou falando o quê? Que esse número é um fator, o 12 é outro fator. Um é um fator, o outro é fator. Então, eu estou falando de fatores aqui, que o resultado é 12. Então, quando eu falo 12 vezes 1 dá 12, quando eu falo 2 vezes 6 dá 12, quando eu falo 3 vezes 4 dá 12, quando eu estou falando 4 vezes 3 dá 12, quando eu falo 6 vezes 2 dá 12, quando eu falo 12 vezes 1 dá 12, eu estou falando exatamente o quê? Eu estou falando que os fatores, o resultado da multiplicação deu 12. E o 12 é um múltiplo comum. O 12 é um número múltiplo comum do fator. Quem que é o fator? Quem que é o número que eu estava multiplicando ali? O 12 é um múltiplo comum do múltiplo de 12, dos múltiplos de 2, dos múltiplos de 3, dos múltiplos de 4, dos múltiplos de 6 e do 12 também. Então, 12 é um múltiplo comum. Então, quando o resultado da multiplicação aparece em vários múltiplos, múltiplos de 2, múltiplos de 3, múltiplos de 4, múltiplos de 6, múltiplo de 12, ele apareceu em vários múltiplos. Significa que ele é um múltiplo comum, que é muito importante nas nossas aulas, tá bom? Então, eu posso, logo, Letícia concluiu. A Letícia concluiu, né, e fez a seguinte afirmação, que 12 é múltiplo comum de quem? Do 1, do 2, do 3, do 4, do 6 e do 12. Então, essa que foi a conclusão de Letícia, que eu venho afirmando para você, que múltiplos, ele é usado muito no dia a dia e divisores, tá? Futuramente, a gente vai começar a trabalhar com mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. O que é isso? O mínimo múltiplo comum, ele trata exatamente do menor múltiplo entre eles. E máximo divisor comum é o maior divisor que eu tenho entre eles. Para que a gente tem que saber dos divisores para fazer isso? É exatamente para aplicar no dia a dia. Voltando no remédio. Quando eu falo um remédio que está 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas e de 8 em 8 horas. Quando você faz o mínimo múltiplo comum entre esses números, que é o número de relógio, você vai encontrar a melhor hora para você tomar o remédio. De que forma? Para você não ficar tomando um remédio espalhado no dia a dia. Você está ajuntando esses remédios para você dar conta, né, de otimizar isso. Mas não é só remédio, tem várias outras situações. Então, coleguinha, a minha aula está chegando ao fim, certo? Estude bastante, faça as atividades do PET. Se teve dúvida hoje, liga para mim, né? Liga para o nosso canal, né? Agora, volta de 11h15 até 12h30, né? Você pode ligar, tirar a dúvida, ou entre em contato com seu professor. Estude bastante, tira a dúvida, ele é o melhor que você tem. Você está aí realmente tendo que ficar em casa, porque a gente tem que ficar em casa, mas não deixe de estudar, tá bom? E qualquer dúvida, você pode assistir a aula de novo. Ela tá no Se Liga na Educação, né, no site da Se Liga Educação, que você pode, né, acessar as aulas, tá bom? Muito obrigada, até a próxima aula.